Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. O Tribunal de Justiça de São Paulo derrubou nesta sexta-feira a liminar que havia suspendido o retorno das aulas presenciais no estado. A decisão valia para escolas públicas e privadas. Ao conceder a nova decisão, a Justiça atendeu a um pedido do governo de São Paulo e autorizou a retomada das aulas presenciais, mesmo nas fases mais restritivas do plano estadual. O presidente do tribunal, Geraldo Francisco Pinheiro Franco, afirmou que cabe às famílias decidirem se as crianças devem ir presencialmente às aulas ou não. A economia de vários países sofreu uma recessão brutal em 2020. A pandemia de coronavírus e os confinamentos levaram a quedas históricas do PIB em nações como França, Espanha, Alemanha e Hong Kong. O Produto Interno Bruto francês caiu 8,3% no ano passado, após um crescimento de 1,5% em 2019. Os dados são de uma primeira estimativa publicada pelo Instituto Nacional de Estatística. Não se viu uma recessão desse tipo desde a Segunda Guerra Mundial, embora a queda não tenha sido tão ruim quanto se esperava. Na Espanha, o PIB despencou 11% em 2020. Conforme a primeira estimativa oficial. Esse número se ajusta com a previsão do governo, que antecipou menos 11,2%. Já o Fundo Monetário Internacional havia se mostrado mais pessimista, com menos 12,8%. A Espanha terminou 2020 com mais de 500 mil de desempregados adicionais, sobretudo nos setores de turismo e de hotelaria. Em 14 de janeiro, a Alemanha foi a primeira das grandes economias da zona do euro a anunciar uma queda de 5% do PIB, o pior ano desde 2009. A Alemanha divulgou que a soma de tudo que se produz no país registrou um fraco crescimento de 0,1% no quarto trimestre. A economia de Hong Kong caiu 6,1% em 2020. O número é algo inédito para a cidade-estado afetada pela pandemia do coronavírus e no âmbito de maior controle do poder central chinês contra o movimento de protesto pró-democracia. O Produto Interno Bruto caiu 3% ano a ano no último trimestre de 2020, confirmando uma queda recorde para todo o ano. Para 2021, as perspectivas gerais não são boas. Segundo um economista do Instituto Rexcode, a França terá dificuldades para alcançar o crescimento de 6% previsto pelo governo para o primeiro trimestre. Na Alemanha, o Instituto Econômico DIW estima que o PIB cairá 3% no primeiro trimestre de 2021. As más notícias podem continuar na próxima semana, com a publicação do PIB anual da Itália e da zona do euro. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira e chegou a superar os R$ 5,50, puxado pela combinação de ambiente externo, avesso a risco e ajustes na comunicação do Banco Central com o mercado na defensiva às vésperas das eleições para o comando das casas legislativas. A moeda norte-americana subiu 0,69% e encerrou o dia cotada a R$ 5,47 na venda. Pelo menos 5 pessoas morreram em um incêndio no principal hospital de Bucareste, capital da Romênia. As vítimas eram pacientes de Covid-19 que estavam internados. Um porta-voz da instituição romena para situações de emergência afirmou que cerca de 120 pacientes estavam na mesma enfermaria e foram evacuados. O Hospital Matei Baus é o principal centro de saúde contra doenças infecciosas do país e também foi palco do início da campanha de vacinação contra a Covid-19 em dezembro. Após o incidente desta sexta-feira, familiares dos pacientes se reuniram na entrada do hospital exigindo respostas. O presidente romeno Klaus Iohannis também foi ao local.
As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Em 14 de novembro, 10 pacientes de Covid-19 morreram em um incêndio declarado no serviço de terapia intensiva de um hospital em outra cidade. A Romênia é um dos países mais pobres da Europa e sofre com infraestruturas em péssimo estado. A tragédia do mês de novembro gerou a abertura de uma investigação oficial que ainda não foi concluída. O país sofreu também outro incêndio anteriormente em uma casa de festas da capital em outubro de 2015, que culminou em 64 mortes. Os cuidados com a limpeza redobraram com a pandemia e os carrinhos de supermercados passaram a receber a atenção de todos. Quando cumpria mandato na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, o agora deputado federal Marcos Soares antecipou a solução para o problema. Eles passam de mão em mão. E junto com as compras também carregam inúmeras bactérias. Mas pouca gente se atenta a esse perigo. Agora, a senhora tem a ideia da quantidade de bactérias que pode ter dentro de um carrinho de mercado? Puxa, eu sei que é bastante, mas não tenho ideia do número, não. Não tem a menor ideia? Não, nenhuma. O que eu peço é para higienizar pelo menos as partes que eu vou tocar, mas eu sei que a parte de metal também tem vírus ou tem algum tipo de bactéria que eu acabo levando para casa depois, né? É um risco, né? É um risco. Tem que ter cuidado, então, né? Sim, tem que ter. Um estudo feito em 2 grandes supermercados de Salvador, na Bahia, analisou a situação dos carrinhos. Ao todo, 180 amostras foram coletadas. Em todos os casos, foi encontrada a bactéria Staphylococcus, que pode causar infecção de pele, no sangue, ossos e até pneumonia. 80% dos carrinhos estavam contaminados pela bactéria Escherichia coli, que pode causar infecção urinária, diarreia e hemorragias. Se a gente for fazer uma avaliação, uma análise, né, do carrinho com banheiro, pode ser que os carrinhos estejam muito mais contaminados ou às vezes até, né, tete a tete com ali o banheiro. Por quê? Elas se multiplicam. O banheiro, o que acontece? A gente ainda dá uma limpeza, se é na casa, certo? O que acontece? Pelo menos eu observo, você não vê a limpeza desses carrinhos, certo? Então, o nível de micro-organismo ali pode ser que esteja, né, tete a tete ao banheiro, às vezes até mais. E esse perigo aumentou muito durante a pandemia. Por serem considerados serviço essencial, os supermercados que não tiveram que fechar as portas. E muitos registraram aglomerações. Mas a boa notícia é que um procedimento simples pode reduzir muito o risco de contaminação. Uma limpeza como essa aqui, ó, usando detergente ou então álcool, diminui em até 70% a colônia de bactérias. E por isso, essa higienização dos carrinhos já é obrigatória por lei em várias cidades do país. Mas essa preocupação já existia bem antes da pandemia de Covid-19. Em 2014, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aprovou um projeto do deputado estadual Marcos Soares, que tornou obrigatória a higienização dos carrinhos. Eu já vi muita mãe que pega a criança e põe no carrinho enquanto está fazendo compra, a criança está com a mãozinha ali, daqui a pouco ela põe na cara. E aí eu comecei a ver isso e falei, poxa, acho que é o mínimo que um estabelecimento, você vai lá para consumir, acho que é o mínimo ele tratar o ambiente um lugar puro, um lugar limpo para você evitar de se contaminar. O estabelecimento que não limpar os carrinhos pode ser multado em até 11 milhões de reais. Marcos Soares ressaltou que a punição e principalmente a fiscalização pelos órgãos responsáveis é que vão garantir a eficiência da lei. Isso aí já fica parte do Poder Executivo, que é onde tem os meios financeiros para poder criar equipes de fiscalização e fiscalizar. Um cuidado que já virou rotina em alguns estabelecimentos. Esse mercado, que fica na zona norte de São Paulo, se tornou referência na limpeza dos carrinhos. O local conta com uma frota de mais de 6 mil carrinhos. E todos os dias eles passam por um rigoroso processo de limpeza. Nem sempre o supermercado vai conseguir ficar lavando com água e sabão, né? Mas principalmente as partes onde os clientes colocam as mãos, está sempre passando, né, álcool em gel, um pano limpo ou qualquer desinfetante que seja eficiente nesse processo de higienização. Isso faz muita diferença na vida de pessoas como a Roberta.
Há 4 anos ela sofreu um AVC e desde então ficou com a saúde debilitada. Para vir ao mercado tem que tomar todos os cuidados. Com essa limpeza toda, você se sente mais segura para fazer suas compras? Sinto. Hoje eu vou olhar o preço, que é a primeira vez que eu vindo hoje aqui. Então, vou olhar o preço e vou, né? A limpeza eu já tenho, né? O Ariovaldo foi contaminado pela Covid-19. Com 67 anos, ele faz parte do grupo de risco da doença e conta que teve medo de morrer. Para ele, limpar um carrinho não é um simples detalhe. Quando você vê a morte de perto, você treme. Seu cuidado tem que ser muito maior. Tem que ser muito maior. Aí até para empurrar o carrinho, você já fica mais atento. Sem dúvida nenhuma. Essa pandemia trouxe muitas coisas ruins, mas esse senso de que nós precisamos nos cuidar mais, nos preservar em todos os aspectos, até no aspecto de fazer exercício, de manter uma alimentação equilibrada para garantir a imunidade, e também de prestar atenção no que a gente faz e às vezes por desleixo, por pressa, a gente acaba não se precavendo. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e um excelente fim de semana. Tchau!